Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre polaridade de ligações e moléculas. Um aviso importante: o pré-requisito para essa aula é o estudo de geometria molecular. Só passe para a polaridade depois que você já estudou e está dominando o capítulo de geometria molecular. Então vamos começar. As ligações covalentes, que são características pelo compartilhamento de elétrons, são caracterizadas, pelo compartilhamento de elétrons, podem ser classificadas em polar e apolar. O que é uma ligação covalente apolar? É uma ligação covalente entre átomos iguais, onde não existe a diferença de eletronegatividade, como exemplo na molécula de F2. E a ligação covalente polar é a ligação entre átomos diferentes, onde existe a diferença de eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons em uma ligação. Quando os átomos são diferentes, o átomo mais eletronegativo atrai com mais força a nuvem eletrônica da molécula. Então, os elétrons se concentram mais próximo do átomo de maior eletronegatividade. E isso pode ser demonstrado por essas figuras que estão sendo representadas com essas cores, que são mapas de potencial eletrostático, que são feitos por um computador, onde as cores diferentes indicam regiões com mais ou menos elétrons, regiões com maior ou com menor densidade eletrônica. A região em vermelho é a região com maior densidade eletrônica, quer dizer, maior concentração de elétrons. E a região em azul é a região com menor densidade eletrônica, com menor quantidade de elétrons. Note que o vermelho se concentra onde? Do lado do flúor, porque é o elemento com maior eletronegatividade. E o azul do lado do hidrogênio, o elemento de menor eletronegatividade. Então, essa molécula tem uma região com mais elétrons e uma região com menos elétrons. Uma região parcialmente negativa e uma região parcialmente positiva. Esse símbolo é o delta minúsculo, lê-se parcial, ou densidade eletrônica negativa, densidade eletrônica positiva. Então, o átomo de maior eletronegatividade fica parcialmente negativo e o átomo de menor eletronegatividade fica parcialmente positivo. Então, a ligação covalente polar, ela possui polos, uma região parcialmente negativa e uma região parcialmente positiva. Já na molécula de flúor, está vendo que eu tenho uma cor uniforme distribuída pela molécula. Isso porque não existe aqui diferença de eletronegatividade. Então, generalizando, ligação entre átomos iguais, apolar. Ligação entre átomos diferentes, polar. E numa ligação polar, o átomo mais eletronegativo ficou com a carga parcial negativa. E o átomo menos eletronegativo fica com a carga parcial positiva. Correto? Continuando. Para indicar que uma ligação é polar, nós usamos uma simbologia, que é um vetor, que é o momento de dipolo, ou momento dipolar, simbolizado pela letra μ. Esse vetor ele vai do átomo de menor eletronegatividade em direção ao átomo de maior eletronegatividade, como está representado aí na molécula de HCl, de cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico. Então, sempre o vetor, momento de dipolo, vai do átomo de menor eletronegatividade para o átomo de maior eletronegatividade. Na verdade, existe um cálculo matemático para μ. μ é calculado da seguinte forma: o módulo da carga em Coulomb vezes a distância que separa as cargas em metro. Esse produto de Coulomb vezes metro é representado pela unidade Debye. Agora, esse cálculo, ele não é importante para o ensino médio. No ensino médio, nós não trabalhamos o cálculo do μ. O que é importante aqui? Por que eu coloquei essa expressão matemática? O importante aqui é só a relação entre o μ e as cargas, o módulo da carga. Qual que é a relação aqui? É importante notar que quando aumentam as cargas, quer dizer, quando aumenta o módulo da carga,
aumenta o μ. E essa carga depende da diferença de eletronegatividade, que nós vamos ver no próximo slide. Então você não precisa se preocupar com cálculos, porque no ensino médio não é feito o cálculo do μ, certo? É só importante aqui nesse slide lembrar que o momento de dipolo, o μ, é diretamente proporcional às cargas parciais, ao módulo da carga em Coulomb. Note essa tabela, que está trazendo aí compostos iônicos e compostos moleculares. A parte importante aqui, que eu mencionei no outro slide, é lembrar que as cargas parciais elas aumentam com a diferença de eletronegatividade. E aumentando as cargas, aumenta então o momento de dipolo. Então, os compostos iônicos, eles têm um alto μ, ao valor do μ, 9 dBi, quase 11 dBi. Por quê? Porque os compostos iônicos, né, são formados por íons, cátions, ânions. Aqui nós temos uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, então nós temos cargas reais, né? Um átomo perde um elétron, outro átomo ganha um elétron, as cargas são grandes, então sempre o μ é bem grande. Todo composto iônico é polar, certo? Agora aqui, HF, HCl, HBr, HI. Note que do HI em direção ao HF, o μ vai aumentando. Por quê? Por causa da diferença de eletronegatividade. Quando aumenta a diferença de eletronegatividade entre os átomos, aumentam as cargas parciais e por isso aumenta o momento de dipolo. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maiores serão suas cargas parciais e mais polares serão as ligações. Então, essa é uma relação importante. Aumenta a diferença de eletronegatividade, aumentam as cargas parciais, aumenta a polaridade das ligações. Correto? Agora vamos falar, né, da polaridade de moléculas. Né? No caso de uma ligação, é muito simples. Átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. Agora, no caso de uma molécula, nós temos que analisar o μ resultante da molécula. Nós temos que analisar todas as ligações, levar em consideração todos os vetores de momento de dipolo e analisar se a molécula tem um vetor de momento de dipolo resultante igual a zero ou diferente de zero. Quando for igual a zero, a molécula será apolar. Diferente de zero, a molécula será polar. O que significa dizer, né, se a molécula é polar ou apolar? O termo apolar significa sem polos. Então, uma molécula apolar, ela tem uma distribuição homogênea de elétrons no seu interior. Então, ela não tem uma região com mais ou menos elétrons. Já uma molécula polar, ela tem uma distribuição desigual de elétrons no seu interior. Ela tem uma região com mais elétrons e uma região com menos elétrons. E uma característica das moléculas polares, que está sendo mostrado aqui nesse desenho, é que as moléculas polares, por possuírem polos, elas se alinham no campo elétrico, como o desenho aqui está mostrando. O polo negativo se orienta para a placa positiva e o polo positivo se orienta para a placa negativa. Esse alinhamento com um campo elétrico só acontece com moléculas polares, que têm polos. Então, as moléculas polares podem se aliar em um campo elétrico. As apolares, não. Correto? Então, vamos para o primeiro exemplo. CO2. Quais são os passos para se determinar a polaridade de uma molécula? Primeiro, você tem que desenhar a molécula na sua geometria correta. Por isso que na abertura da aula eu disse que o pré-requisito é o estudo da geometria. Após desenhar a molécula na sua geometria correta, você vai colocar os vetores de momento de dipolo. Esses vetores sempre vão do átomo de menor eletronegatividade, que nesse caso é o carbono, em direção ao átomo de maior eletronegatividade, que nesse caso é o oxigênio. Então eu tenho dois vetores μ de momento de dipolo. Depois que esses vetores são colocados,
Entra agora a parte de adição vetorial. Você tem que adicionar esses vetores e ver se existe resultante entre eles. Nesse caso, nós temos dois vetores iguais, né? São os vetores carbono, oxigênio, são vetores iguais, que têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, um vetor cancela o outro. Então, o Mi resultante dessa molécula é igual a zero. Então, essa molécula é uma molécula apolar. Aqui nós temos um outro exemplo do CS2. Né? Os vetores, que eu estou chamando de Mi1, são vetores iguais, só que eles têm, né, a mesma direção e sentidos opostos. Então, quando eu adiciono esses vetores, o Mi resultante é igual a zero. Então, a molécula é apolar. Um detalhe importante: a molécula é apolar, mas as ligações são polares, porque são ligações entre átomos diferentes. Carbono e oxigênio, ou carbono e enxofre, não possuem a mesma eletronegatividade. Então você tem que prestar muita atenção nos exercícios para ver se ele está te perguntando a respeito da molécula ou se ele está te perguntando a respeito das ligações. Está vendo que a resposta é diferente. O CO2 tem ligações polares, mas a molécula ela é apolar. Então significa que o CO2 ele não pode se alinhar em um campo elétrico, porque as suas moléculas não têm um polo positivo e um polo negativo, uma distribuição desigual de elétrons no seu interior. Correto? Próximo exemplo, BF3. O BF3 tem geometria trigonal plana. Na geometria trigonal plana, o ângulo entre as ligações é de 120 graus. Aqui nós temos a demonstração dos vetores. Quem é mais eletronegativo é o flúor. Então nós temos três vetores em direção ao flúor, que eu estou chamando de Mi1, Mi1, Mi1. Analisando primeiro esses dois vetores aqui, onde eu estou apontando, Mi1, Mi1, a resultante entre eles é a diagonal do paralelogramo. Agora entra aqui um pouquinho de física e matemática. Como o ângulo entre os vetores é de 120, como eles são iguais, Mi1, Mi1 vai dar uma resultante entre eles, Mi1, que vai se cancelar com esse outro Mi1 aqui no outro sentido. Então nós vamos ter aqui no último desenho, observe aqui, ó, o último desenho. Nós vamos ficar com dois vetores iguais, Mi1, Mi1, na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, conclusão, o Mi resultante dessa molécula é igual a zero. Então, o BF3 é uma molécula apolar, que não pode se orientar em um campo elétrico, que não tem polos positivos e polos negativos, que não possui uma distribuição desigual de elétrons. Mas é uma molécula que tem ligações polares. De novo, tome cuidado. O BF3 tem ligações polares? Sim, mas é a molécula como um todo, é apolar. Próximo exemplo. A água. A água tem geometria angular, do tipo AX2E2. O átomo de maior eletronegatividade é o oxigênio. Então, os vetores saem do hidrogênio em direção ao oxigênio. Usando a regra do paralelogramo, nós vamos ter um vetor resultante, Mi resultante, apontando para cima, em direção ao oxigênio. Esses Mi1, esses dois vetores Mi1, eles não se cancelam. Como eles não se cancelam, o Mi resultante é diferente de zero. Então a água é uma molécula polar. O que significa isso? Que a água tem polos. Ela tem uma distribuição desigual de elétrons no seu interior. Como mostra aqui esse mapa de densidade eletrônica. Está vendo que a molécula, a densidade eletrônica da molécula não tem uma coloração uniforme. Tem uma região vermelha e uma região bem azul. Essa região azul é a região com menor concentração de elétrons, que é a região próxima aos hidrogênios. E a região em vermelho é a região com maior concentração de elétrons, próximo ao oxigênio. Então a água é uma molécula polar, que tem uma distribuição desigual de elétrons no seu interior. Então ela pode se orientar em um campo elétrico. E aqui nós temos o valor, que nós não vamos calcular, né? Isso aqui não é feito no ensino médio, mas o momento resultante
da água, o momento dipolar da água, é de 1,85 dBi. Amônia, ou desculpe, SO2, também geometria angular. Colocando os vetores, agora quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Então os vetores vão do enxofre para o oxigênio. Esses dois vetores, μ1 apontando para baixo, nós vamos ter uma resultante aqui que é a diagonal do paralelogramo. Então esses vetores eles não se cancelam. E no caso do SO2, o μ resultante, você não precisa se preocupar com o valor, é de 1,63 dBi. Então sempre que o μ resultante é diferente de zero, nós temos uma molécula polar, com distribuição desigual de elétrons no seu interior. Amônia, uma molécula de geometria piramidal. O átomo de maior eletronegatividade é o nitrogênio. Então, os três vetores apontam para o nitrogênio. Esses três vetores apontando para o nitrogênio vão dar uma resultante para cima do hidrogênio, como está sendo mostrado aqui nesse último desenho. Quando a molécula não é plana, a soma vetorial começa a ficar um pouco mais complicada, mas você não precisa se preocupar com detalhes desses desenhos. Você só tem que avaliar se existe a possibilidade dos vetores se cancelarem ou não. Então, nesse caso, três vetores apontando em direção ao nitrogênio, é impossível que esses vetores se cancelem. Então, nós temos um μ resultante diferente de zero. E no caso da amônia, o μ resultante é de 1,47 dBi. Na água, o μ resultante era 1,85 e aqui 1,47. Nós não vamos fazer esses cálculos, mas nós podemos avaliar por que o da água é maior. Como você avalia isso? Pela diferença de eletronegatividade. Na água, nós temos a ligação OH e na amônia, a ligação NH. Entre o oxigênio e o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é maior. Por isso que o momento dipolar da água é maior, 1,85, e na amônia, 1,47. No caso de um tetraedro, nós temos uma regrinha muito simples aqui que ajuda nessa questão no somatório dos vetores. CCl4. Sempre que os vetores são iguais, se você fizer a resultante 2 a 2, como eu fiz aqui, desses dois cloros e depois desses dois cloros, você vai ter no final dois vetores iguais, na mesma direção e em sentidos opostos. Então, generalizando, toda molécula tetraédrica que tiver ligantes iguais, o μ resultante é igual a zero. A molécula é polar. Agora, se a molécula tiver um ligante diferente, como esse segundo exemplo, tem 3 hidrogênios, e aqui eu tenho um cloro, então tem um ligante diferente, o μ resultante é diferente de zero e a molécula é polar. Certo? Então, tetraedro com ligantes iguais, apolar. Tetraedro com ligantes diferentes, polar. Agora, aqui nós temos uma simplificação que pode ser usado, podemos chamar isso aqui de macete, que pode ser usado em moléculas de baixa complexidade, certo? Essa simplificação exige do aluno, pelo menos, que ele saiba desenhar a fórmula estrutural. Qual é o princípio aqui desse macete? Você tem uma molécula, você quer determinar se essa molécula é polar ou não. Então, o que você tem que olhar primeiro? Os ligantes. Os ligantes são iguais ou os ligantes são diferentes? Se os ligantes são diferentes, você já tem uma molécula polar, como esses exemplos que estão aqui na parte de baixo. Então, molécula, ligantes diferentes, polar. E se os ligantes são iguais? Se os ligantes são iguais, você tem que analisar o átomo central da molécula. Você tem que ver se o átomo central dessa molécula tem o E. O que é o E? O par de elétrons não compartilhado. Se o átomo central tiver par de elétrons não compartilhado, a molécula é polar. Por exemplo, H2S. Se você desenhar a molécula, o enxofre tem 2 pares de elétrons não compartilhados. A amônia, o nitrogênio tem um par de elétrons não compartilhado. O ozônio, o oxigênio tem um par de elétrons não compartilhado.
O SO2, o enxofre, tem dois pares de elétrons, um par de elétrons não compartilhado. A água, o oxigênio, tem dois pares de elétrons não compartilhados. Agora, se a molécula não tem elétrons no átomo central, se não tem par eletrônico isolado, ela é apolar. Como todos esses exemplos aqui, ó. CO2, CCl4, SF6, BCl5, BF3, BCl2. Se você desenhar essas moléculas, nenhuma delas tem elétrons não compartilhados no átomo central. Certo? Então, voltando ao início, você tem uma molécula. Para determinar se ela é polar, você pode olhar os ligantes. Se eles forem diferentes, a molécula é polar. Se eles forem iguais, você tem que olhar o átomo central. Se o átomo central tem elétrons ou não. Se o átomo central tiver elétrons não compartilhados, polar. Se ele não tiver elétrons não compartilhados, apolar. Agora, esse resumo, né, esse macete, ele é muito prático, ele realmente funciona na grande maioria dos exercícios, mas ele, na verdade, ele não é infalível. Tem algumas moléculas mais complexas que ele não funciona. Por isso que é importante saber trabalhar também com o método dos vetores que eu mostrei, que é um método infalível. Uma observação que é importante aqui para quem vai fazer ITA, fazer IME, o ozônio ele é um caso particular, porque o ozônio é uma molécula homonuclear, então nós não temos aqui a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mas é uma molécula polar. Toda molécula do grupo AX2E, ou seja, que tem dois ligantes e tem um par de elétrons no átomo central, é polar. Um par de elétrons isolado, ele se comporta como se fosse um ligante de alta eletronegatividade. Sempre existe um vetor de momento dipolo em sua direção. Então, essa molécula de ozônio, apesar de nós não termos aqui diferença de eletronegatividade entre os átomos, nós temos esse vetor de momento dipolo em direção ao par eletrônico do oxigênio. Então, essa é uma molécula homonuclear, porém polar. O Mi resultante do ozônio é de 0,55 dBi. Agora, esse é um detalhe que é cobrado só em vestibulares mais específicos, né, como o do ITA, do IME, né, alguns vestibulares do Nordeste. Isso aqui não é algo comum de ser discutido no ensino médio. Tudo bem? Esse experimento tem aparecido em algumas questões. A polaridade de um líquido pode ser comprovada usando, né, um filete do líquido e aproximando desse filete de líquido um objeto carregado eletrostaticamente. Então você pode pegar um objeto e carregar esse objeto eletrostaticamente usando eletrização por atrito, por exemplo, um pente, um balão de borracha, um bastão de vidro, atrita esse objeto com lã, por exemplo, para ele ficar eletrizado. E depois você aproxima esse objeto eletrizado do filete de líquido. Se o filete sofrer desvio, é porque o líquido é polar. Se ele não sofrer desvio, é porque o líquido ele é apolar, certo? Se desviar, é polar. Se não desviar, é apolar. Olha esses exemplos. Está atritando aí na lã. E ele vai comparar a água com CCl4. Esse primeiro filete é o do CCl4, apolar. Está vendo que não tem nenhuma interação. E agora o filete de água. A água é polar. É nítido a interação. Como a água é polar, suas moléculas têm polos positivos, polos negativos, podem interagir então com o bastão. Então essa é uma metodologia simples para diferenciar um composto polar, um líquido polar, de um líquido apolar. Se o filete não sofrer desvio, apolar. Se o filete sofrer algum desvio, polar. Correto? Dúvida interessante? Isso você pode fazer na sua casa, com a torneira. Abrir um filete de água da torneira e usar um pente eletrizado, por exemplo, no cabelo. E a última parte, para encerrar essa aula.
Lembrar de uma regrinha aqui muito importante. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Então, água e álcool, por que são tão miscíveis? Porque ambos são polares. Água e óleo, por que é immiscível? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, sempre que você precisar prever se dois líquidos, né, vão ser miscíveis ou não, você tem que usar essa regrinha de semelhante dissolve semelhante. Lembrando que essa regra ela é válida para compostos moleculares. Ela não se aplica a compostos iônicos, certo? Essa regra ela se aplica a compostos moleculares. Semelhante dissolve semelhante. E uma exceção importante que aparece nos vestibulares é o cloroformo. O cloroformo é uma molécula de geometria tetraédrica com ligantes diferentes. Então, o cloroformo, aplicando a regra dos vetores, ele é uma molécula polar. Porém, a polaridade do cloroformo ela é muito baixa, porque um composto ele pode ser muito polar, ele pode ter uma polaridade intermediária, ou às vezes ele tem uma polaridade, só que porém muito baixa, que é o caso do cloroformo. Ele é polar. Se perguntar, cloroformo, polar ou apolar? Polar. Porém, sua polaridade é tão baixa que ele é praticamente insolúvel em água. Então, o sistema água e cloroformo é um sistema bifásico, na qual a água fica em cima e o cloroformo fica na parte de baixo, porque ele é mais denso. Olha a solubilidade dele. É de aproximadamente só 0,02 gramas em 100 gramas de água. Então, a mistura água e cloroformo apresenta duas fases. Então, essa é uma exceção importante. Correto? Esse é um assunto muito importante, polaridade de moléculas. É muito importante para a próxima aula, forças intermoleculares. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa pode me procurar nas redes sociais, que estou à disposição para tirar dúvidas de todos. Certo? Abraço.